Salve, salve nação! Chegando com tudo aqui com mais um vídeo top da imprensa, repercutindo as contratações do Mengão. Vitão chega ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Mengão. E o Caio Jorge, será que chega também? Galera, temos aqui esse corte do Jogo Aberto da Band. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, porque eu sei que você é rubro-negro. Seja bem-vindo. Ative o sininho, tá feliz? Se você é tetra da Libertadores, tá feliz. Se você é Enia, campeão brasileiro sem fax, também tá feliz, né, cara? Então, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Temos aqui também os produtos do nosso YouTube Shopping. Confira as ofertas do Mengão. As imagens são do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Rio de Janeiro, as coisas andam bem diferentes, tudo mais leve por lá. Olha só, movimentação no aeroporto, hein? O Chico tá soltinho. Vitão, novo zagueiro do Flamengo, já chegou. O Vitão, que era do Inter? E o Rubens ainda tem, ó. Caio Jorge na mira, hein? Vamos ficar de olho, porque pro outro lado lá tem Fluminense, que esse já retornou aos trabalhos visando 2026. O Vitão foi... Olha o Instagram do Jogo Aberto. O primeiro reforço do Flamengo para a temporada. Feliz. Vitão, ex-zagueiro do Internacional, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira. O jogador passa por exames ainda hoje e o anúncio oficial pode acontecer até o final do dia. Eu tô muito feliz, espero retribuir da melhor maneira possível. Vitão era um desejo antigo do time carioca. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros pelo jogador do início do ano, mas as conversas não avançaram. Dessa vez, a diretoria subiu os valores. Vão ser 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais, além da dívida perdoada por Thiago Maia. O defensor ainda é um velho conhecido do diretor de futebol José Boto, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. O negro até aqui segue sendo o Caio Jorge. Depois da primeira proposta na casa dos 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, ser recusada, os cariocas devem subir os valores. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, disse que só aceita vender o atacante a partir de 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. Outra estratégia da equipe carioca pode ser envolver atletas no negócio para abater valores. Uma das opções é Everton Cebolinha. No Fluminense, o ano... Está se preparando porque ele quer resultado e que deu uma cara muito boa ao Fluminense. Agora, mercado da bola no Flamengo está agitado. Vitão chegou no Rio de Janeiro hoje para fazer exames médicos. O Flamengo ainda não anunciou de forma oficial, mas está lá, a gente tem imagens da chegada dele. Ronaldo Giovanelli. Sim, menina. Conte-me tudo, não me esconda nada. Não, o que parabéns. você achou sobre Eu essa achei que ela estava de férias, mas não está. Renata Fã, parabéns. Conseguiu colocar o Vitão Félix Torres lá no Flamengo. Que isso? Porque é igual o Félix Torres no Flamengo. Ainda abater a dívida que tinha com o Thiago Maia. Isso foi a Renata Fã que fez. Tô com o Ronaldo. Ele foi cotado Renata na seleção Fã brasileira, fez, gente. Vitão é um jogador comum, mas como foi pro Pelo Flamengo, amor virou o de Beckenbauer. Deus. Ele foi cotado na seleção, gente. Cotado. Até eu fui cotado na seleção com essa barriga. Não, ele foi Não é cotado na questão de seleção, virar pô. Beckenbauer, mas eu acho que pro Flamengo e pro Internacional foi um bom negócio. O Inter não paga o Flamengo. Aliviou, zero a dívida com o Thiago Maia. Pega um zagueiro. A Lívia chamou de caloteiro, hein? E eu concordo com ela, é mesmo. E o Inter não mandou zagueiro também ainda. Não foi bom, Chico, pros Não, dois? claro, pô, pro Inter, no valor total de mercado, o Flamengo estaria pagando 13 milhões de euros pelo Vitão, porque é 80%, sendo que 5 milhões é no Pix e o resto a dívida do Thiago Maia, que o Inter não pagou nunca, né? Então uma hora ia ter que abater. E recebe o Félix E o Vitão Torres vai brasileiro. jogar no Flamengo, vai jogar e vai jogar bem. Agora jogador. chamou a atenção, o Chico Garcia falou assim, pro Internacional foi bom. Será que não foi bom pro Flamengo? Não Tem foi, Léo bebê. Pereira, Claro que Léo foi. Ortiz. Eu não sei, não vai dar tempo de saber hoje, ó. Galera, temos aqui esse corte do Fala Fonte da ESPN Brasil falando sobre as últimas informações do mercado da bola do nosso Mengão. Vamos lá. Bruno Andrade, Caio Jorge no Flamengo. Eu acho que é a notícia mais quente que nós temos assim. Temos detalhes, temos bastidores. E aí, vai rolar esse negócio ou não? O que você tem de infos aí? Me passa.
A questão do Caio Jorge é que uma situação puxa outra situação, que depois puxa outra situação, porque Flamengo e Cruzeiro continuam conversando. Claro que o foco maior, enfim, o destaque passa pelo nome do Caio Jorge. 2 ofertas foram colocadas em cima da mesa, lembrando, a primeira de 30 milhões de euros fixos e à vista, o que é importante, e o Cruzeiro recusou. Depois o Flamengo colocou uma segunda, praticamente nos mesmos moldes, 22 milhões de euros fixos, mais o passe, mais os direitos econômicos do Everton Cebolinha, que consequentemente então foi avaliado em 8 milhões de euros. O Cruzeiro também respondeu que não. O Pedrinho até disse, enfim, publicamente que quer 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge. O que a gente tem de novo, e até disse ontem, mas hoje tem mais pormenores, é que o Flamengo prepara uma terceira oferta, uma terceira investida, vai subir a parada. Pelo que eu entendi, em relação a valor fixo, não chegaria a 30 milhões de euros, mas ficaria ali na casa dos 30, entre 25 e 30 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Então essa vai ser a próxima oferta que o Flamengo vai colocar na mesa do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro, e é uma informação que depois eu jogo para você, Felipe, que você tem mais detalhes, o Cruzeiro quer muito envolver o Everton Cebolinha, mas não no negócio do Caio Jorge. O Cruzeiro tem muito interesse no Cebolinha, mas de forma separada. Ou o Cebolinha ou o Luiz Araújo, são 2 jogadores que o Tite conhece muito bem, foram jogadores do Tite no Flamengo, o Cruzeiro carece de um jogador com essas características, então busca a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo, mas não numa troca envolvendo o Caio Jorge. As negociações continuam, as conversas continuam, porque os 2 lados têm visões diferentes do negócio, mas é isso. O Cruzeiro continua interessado no Cebolinha ou no Luiz Araújo, e o Flamengo continua muito interessado no Caio Jorge. É exatamente assim, porque o Cruzeiro, independente nesse negócio do Caio Jorge ou não, se vai rolar, se vai pra frente ou não, o Cruzeiro ele quer a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo. É um pedido do técnico Tite. Ele quer um jogador pelas beiradas, então, ali ó, estamos falando de jogadores bons no Flamengo, entendeu? É essa a questão, mas vamos por partes. O Cebolinha, inicialmente, o Flamengo queria negociar. Vocês podem lembrar aqui o nosso chat, manda aqui, deixa seu like, tá chegando na nossa live. O Cebolinha estava sem espaço no Flamengo até um pouco tempo atrás. Mas nessa reta final de temporada, o Cebolinha começou a crescer de produção. E aí, mudou um pouco a cabeça do Flamengo sobre negociar ou não o Cebolinha. Cebolinha que tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Então essa é a questão. Mas quando a gente fala de Cebolinha e Luiz Araújo, se fosse para negociar um dos dois, o Flamengo negociaria mais o Cebolinha, porque o Luiz Araújo é um cara imprescindível no time do Felipe Luiz e tem contrato até 2027 com o Flamengo. Então é essa a questão, é um jogo muito difícil, de paciência, o Flamengo deve apresentar uma nova proposta pelo Caio Jorge e o Cruzeiro bate o pé naquela questão, né, Bruno Andrade, de não negociar por menos de 50 milhões de euros. O Cruzeiro, ele meio que fecha as portas e não quer negociar por 50 milhões de euros, é mais ou menos isso, né, o Caio Jorge? A questão é muito simples, né? As conversas entre Flamengo e Cruzeiro, elas são conversas em altíssimo nível e muito bom tom, assim. Não tem aquela coisa de, não fala comigo, manda documento que eu te respondo via documento. Não, as conversas elas acontecem e é papo reto. O Pedrinho BH, ele é um cara muito seguro daquilo que ele quer pro time e é um cara que não precisa de dinheiro, gente. O Cruzeiro não é um time que precisa hoje vender para tampar uma conta e tudo mais. Tanto que o Pedrinho BH brinca e diz o seguinte, se eu vender meus bois da roça lá, eu compro o Flamengo. Obviamente é uma brincadeira do Pedrinho e obviamente isso é para esquentar e apimentar essa disputa pelo artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Mas assim, o Cruzeiro não aceita abrir conversas. E assim, o que uma fonte lá do Cruzeiro me deu uma dica é, abrir conversa não quer dizer que vai vender por 50, é abrir conversa por 50 milhões de euros para o mercado nacional. O Cruzeiro não quer reforçar rival, gente. O Cruzeiro não quer vender o Caio Jorge para o mercado nacional. Mas o Flamengo vai insistir e tudo mais, vai fazer ali uma composição de 30, mais o Cebolinha e tudo mais. O Cruzeiro vai avaliar e o Cruzeiro vai entender que assim, tem que ser 50 milhões de euros para poder começar a negociar o Caio Jorge, que não tem interesse de negociar para o mercado nacional. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado do Flamengo, o que eu ouvi foi o Flamengo não desiste, o Flamengo não joga a toalha. E nessas horas, nessas negociações, a paciência é a chave do negócio. Então, o Flamengo vai ficar na dele, vai ter muita paciência e vai fazer uma espécie de jogo de xadrez para tentar trazer o Caio Jorge. E não é a estratégia do Flamengo também forçar o Caio Jorge a pedir para ir embora do Cruzeiro. Vai fazer tudo de maneira muito serena, de maneira muito tranquila. Foi essa frase que eu ouvi de uma pessoa importante do Flamengo. Paciência é a chave do negócio. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver aqui, galera, o que o Everton Guimarães falou do interesse do Flamengo em Caio Jorge. Simbora então, sem perder tempo. Vamos lá. Aí explode a notícia que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. O Flamengo, vem cá, deita no divã do HG aqui. Vamos ter uma conversa. Que aí tá sobrando dinheiro. Todo mundo sabe.
Só que o que vocês não sabem, eu vou explicar agora, explico para vocês. Talvez as montanhas de Minas atrapalhem essa informação chegar aí. Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, tem dinheiro em caixa, não atrasa pagamento com ninguém, por vezes paga até à vista suas obrigações. Salários e direitos de imagem aos seus atletas costumam ser pagos até de forma adiantada, e aí eu estou dizendo porque foi relato de jogador para mim. Tava lá na toca, 2 jogadores falaram comigo, aqui você recebe adiantado. Paga os seus comissionamentos aí aos agentes, sem atrasos também. Tem uma estrutura hoje que nenhum outro clube no Brasil tem, nem vocês aí tem. E por essas e outras, que ninguém quer sair daqui. O quê? Tem estrutura melhor que o Flamengo? É isso mesmo? Que nenhum outro clube no Brasil tem, nem vocês aí tem. E por essas e outras, que ninguém quer sair daqui. Ninguém quer sair. O Cruzeiro... Sei. Já fiquei sabendo que o Caio Jorge tá balançado. Fechou o ano como o clube com o menor índice de jogadores lesionados e o menor tempo de recuperação dos que foram lesionados. Portanto, gente, nós estamos falando de uma estrutura, de um centro de treinamento que hoje é uma referência no país. E título? Ganharam títulos? Quantos títulos ganharam na temporada? Estou falando só de estrutura. Financeiramente está muito bem, obrigado. Paga rigorosamente em dia. Profissionais são respeitados dentro do clube, com todos os compromissos honrados, rigorosamente em dia ou até de forma adiantada. Então não tem um Cruzeiro que está vendendo almoço para comprar janta. Se quiser levar o Caio Jorge, paga 50 para clube brasileiro, paga 50 milhões de euros. Eu levo aí no Rio, eu levo. Eu coloco no carro e levo. O Caio Jorge é bom de resenha. Vou daqui até o Rio, 6 horas de viagem na resenha, trocando uma ideia sadia, fazendo cá. Caso contrário, ele fica aqui ou paga 50, ele fica. O Cruzeiro hoje é a terceira força do futebol brasileiro, gente. Caminha para chegar ainda mais num ponto de destaque. Então, se quiser tirar jogador daqui, vai ter que pagar o que o clube quer. Ou eles ficam aqui. Nenhum clube do Brasil vai chegar aqui tirando onda com o Cruzeiro, e não vai mesmo, achando que vai levar jogador por qualquer valor oferecido. Não vai. Qualquer valor oferecido, cara. Os caras perderam a noção. 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Os caras estão achando que é qualquer dinheiro, cara. Tá todo mundo maluco, né? Perderam uma noção, não é possível, velho. É assim, o Cruzeiro atual não funciona assim. Então, pela sua atenção, meu maior muito obrigado, passa bem e um beijo na alma. Tchau. Não é possível, cara. Eu acho que tá todo mundo pirando, né? Ficando louco, né, cara? 30 milhões de euros. Um clube brasileiro oferecendo para outro clube brasileiro 30 milhões de euros por um jogador. Isso era inimaginável há 2 anos atrás. É muita grana, cara. Quase 200 milhões de reais. Eu ia falar dólares. Quem dera, né? Quase 200 milhões de reais, galera. Quem fazia isso no passado era só time europeu grande. Vinha aqui no Brasil e pagava isso e levava o jogador para a Europa. Agora, o Flamengo já está nesse patamar. O Flamengo é um time europeu aqui na América, né? Na América do Sul. Então, cara, que loucura, né, galera? E tem gente que acha pouco 30 milhões de euros. Eu já acho loucura pagar mais que isso por um jogador aqui do Brasil, cara. Eu acho loucura. E o Flamengo ainda estuda aumentar a proposta por Caio Jorge e envolver Cebolinha no negócio. Olha só a que ponto chegamos, hein? Você acha loucura todos esses valores? O que você acha? O Flamengo é rico, é bilionário, é. Mas não seria melhor ir atrás de outros jogadores com a mesma característica, mais baratos? O que vocês acham, cara? Pois é, o Caio Jorge custou para o Cruzeiro 4 milhões de euros. Eu falei 4 milhões de euros. 1 ano depois estão pedindo 50 milhões de euros. Não vale, cara, não vale. Ninguém vai me convencer disso. Não vale, cara, não vale. 30 milhões de euros eu já acho muito dinheiro pelo Caio Jorge. Mas o Flamengo é bilionário, né? Ele pode oferecer, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!